Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: não precisamos mais de revolução para criar o socialismo? Um diálogo crítico com Elias Jabbour. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Elias Jabbour e Alberto Gabrielli lançaram um livro, China, um socialismo do século XXI. O livro fez um sucesso gigantesco. Acabou que a mídia burguesa deu um apoio muito bom, porque a live de lançamento foi com Dilma, Silvia Almeida, Elias e a Tings, uma pesquisadora chinesa e tal. E a Dilma falou muito bem da China, Dilma gosta pra caramba da China, estuda o Partido Comunista Chinês, entende geopolítica. A mídia burguesa deu uma repercussão gigantesca para os elogios de Dilma ao Partido Comunista, o que acabou dando uma publicidade ainda maior ao livro, e o livro foi um sucesso de vendas, best-seller, se não me falha a memória, ganhou prêmios na China e por aí vai. E o Elias é hoje, objetivamente, um dos principais teóricos brasileiros sobre a China. E se dá, dentro das coisas, ao mérito do Elias. E aqui eu vou divergir de alguns camaradas meus. Inclusive, quando veio essa crise do PCB, teve gente que falou que Elias ficou famoso na esquerda, ganhou publicidade porque eu debati muito com ele, porque a gente tem várias lives juntos debatendo, ou porque eu divulguei alguns textos dele. Isso é um delírio, Isso é mentira. Tipo assim, Elias é pesquisador há mais de 20 anos, tem vários livros sobre a China, vários artigos sobre a China, entendeu muito bem como é que se usa a internet, e aí, goste ou não, entendeu como é que se usa a internet. O partido dele, o PCdoB, faz um trabalho planificado, planejado, em torno de difundir a imagem dele, e ele conseguiu fazer uma coisa que ele estuda sistematicamente a China há muitas décadas, e aí quando teve o que eu chamo, e que ele discorda, de uma virada à esquerda do Partido Comunista Chinês, em que vários elementos, do ponto de vista prático, do ponto de vista simbólico, de um debate socialista foram recuperados, como, por exemplo, o processo de aumentar o garrote e a pressão sobre a burguesia, reduzir um pouco a mercantilização da vida, criando um estado de bem-estar social chinês, voltar a dar importância para a mobilização popular, para a organização da classe trabalhadora, volta e meia fuzilar um burguês aí porque ele foi contra o Partido Comunista e tal. As pessoas não aceitavam mais aquela explicação que foi típica dos anos 90, que é assim, a China restaurou o capitalismo, acabou. Isso nos anos 90 colava muito. Quando o Vladimir Pomar lançou o livro dele, China, o Enigma Chinês, Capitalismo ou Socialismo, havia uma conjuntura histórica em que ninguém levava muito a sério a ideia de que a China ainda seja socialista. Então, por mais que o livro do Vladimir fosse bom, que o Vladimir fosse um grande intelectual, uma figura com uma cultura erudita incrível, a conjuntura histórica não facilitava a circulação daquela tese. O Elias pegou uma conjuntura histórica pós-crise de 2008, que a opinião de vários pesquisadores e pesquisadoras foram mudando sobre a China, inclusive David Harvey, que fez David Harvey chegou a colocar a China como exemplo de neoliberalismo, e depois, hoje em dia, a posição do David Harvey é que ele leva a sério o que diz a direção do Partido Comunista sobre transição socialista, sabe? O Elias, ele consegue, nessa época histórica, ser uma das pessoas que tem uma das melhores explicações. Veja, não estou dizendo que não tem problema, que eu concordo com tudo, mas tem uma das melhores explicações de realmente essa impressão que você tem pode ser verdade. Talvez a China realmente não tenha restaurado o capitalismo. Vamos aqui conversar. Então, o Elias, ele tem um peso importante no debate público brasileiro sobre China, é um intelectual de referência. E aí, eu compartilhei um textozinho no Twitter, em que era um meme que o cara falava assim, debate do Elias com Renata Barreto, aí vinha os dominózinhos crescendo, defender a Revolução Socialista no Brasil. E eu falei que o Elias não defende a Revolução Socialista. E veja, gente, essa é a posição do Elias. Isso não é ataque, isso não é menosprezar o trabalho dele, isso não é treta, isso não é ódio, isso não é inveja. É a posição teórica do cara, tá ligado? E aí, inclusive, eu estou escrevendo o último capítulo do meu livro, Debatendo as Experiências Socialistas, é uma crítica ao Elias. O nome do texto é Lenin não está em Pequim, crítica ao livro Socialismo no século China, Socialismo no século XXI, de Elias Jabbour e Alberto Gabrielli. Elias, ele parte de uma teoria que não se precisa mais de revolução para criar o socialismo. E aí, veja, isso está errado desde uma perspectiva marxista.
tá ligado? O Elias defende a posição teórica dele que não precisa de revolução, que dá para construir o socialismo sem revolução. E aí fala isso não é ataque à posição teórica dele, não é nada, é a posição do cara. E aí, inclusive, você pode achar essa posição absurda, achar isso um puta revisionismo, achar isso que isso não tem relação nenhuma com o marxismo e achar que ele tem contribuições para entender a China. Tipo, nada impede, tá ligado? Só que aí a gente não pode negar o que está escrito e o que está dito. Então vamos ver na própria live de lançamento do livro, o Elias falando isso, e depois vamos ver como é que ele coloca isso no livro. Eu, como vou escrever criticando o livro do Elias do Alberto Gabriele, não vou aqui encher vocês de citação. Mas eu adianto que o Elias faz um debate sobre socialismo sem poder político, sem conquistar o poder político, e em vários momentos equaliza, assemelha socialismo com estado de bem-estar social, como se socialismo fosse só participação do Estado na condução da economia, no planejamento do desenvolvimento econômico e redistributivismo, né? Educação pública, saúde pública, cultura, equipamentos públicos de acesso a cinema, teatros, museus, assistência social, água, saneamento básico. Então, tipo, em muitos momentos ali, estado de bem-estar social e socialismo são quase que assemelhados. Então, vamos conferir isso aqui. A China é outra versão do socialismo num só país? Ou os negócios só a forma que tem para expandir-se? E eu vou colocar a segunda pergunta que é relacionada, mais para o Elias. Com relação ao declínio dos Estados Unidos e com a ascensão da China, acha possível isso criar um cenário favorável a uma nova onda revolucionária no século XXI, por mostrar ao sul global outro caminho? Bem, essa questão do socialismo no só país é uma polêmica da década de 20, década de 30, e nós honestamente não levantamos essa questão hoje, né? Nós trabalhamos em cima do que é real e do concreto. E o real ou concreto é que existe o capitalismo dominante no mundo, né? E esse capitalismo dominante no mundo, né, ele permite com que formações econômicas e sociais não capitalistas existam, floresçam, mas dentro de certos limites. Eu acho que nós damos um passo, não sei se a presidenta concorda, o Silvio, um passo além dessa discussão do socialismo no seu país. Isso é uma discussão da década de 20. O passo adiante é o seguinte: o capitalismo ganhou o século XX, nós perdemos o século XX. O que existe hoje são formações econômicas e sociais orientadas ao socialismo, que pode ser de mercado ou não, ou seja, como Cuba e Coreia Popular é de outro tipo, mas tem a China, Vietnã e Laos, que é de outro tipo, que estão sobrevivendo, vamos dizer assim, em um mundo dominado pelo capitalismo, dentro de seríssimas restrições. Daí a questão que nós colocamos, que é aí que vem a polêmica, não somente a lei do valor é superada no socialismo e uma formação social complexa, mas a lei do valor condiciona o próprio desenvolvimento do socialismo, ou seja, isso é em nível internacional. Isso leva, por exemplo, a apanhar o tempo inteiro na internet quando eu falo desse tipo de coisa. Porque as pessoas acham que no dia seguinte vai acabar o dinheiro, vai acabar a mercadoria, o fetiche, o idealismo. Trabalham com parte priscantiana. E aí, veja, eu concordo com Elias que as contradições não vão acabar no dia seguinte. Eu também acho que existe um problema de se imaginar o socialismo como um fim de tudo, o socialismo como um fim do Estado, o fim do direito, o fim da moeda, o fim da família, o fim de toda a divisão internacional do trabalho e tal, e não pensando concretamente o que são os desafios da transição socialista, inclusive que a transição socialista pode regredir. Por exemplo, Cuba, ao meu ver, passa tranquilamente por uma regressão na transição socialista, por um cenário internacional de isolamento prolongado pela força do bloqueio econômico e por não existir há mais de 20 anos um campo socialista. Percebe? Então, sim, há um problema de um certo messianismo. Isso aqui, para mim, é inegável. Só que aí, disso, negar a necessidade de uma revolução para a criação do socialismo já é outro passo. Percebe? O que Elias, inclusive, faz, ele está falando de países que sobrevivem hoje contra os países socialistas porque passaram por uma revolução. China, Vietnã, Coreia Popular, Cuba e etc., passaram por uma revolução. Mas a gente vai chegar lá no fulcro da resposta de Elias. Anos para entender algo que só se algo que é o conceito
que só se manifesta no movimento real. Essa é a minha grande briga que eu tenho, Silvio, e falar o que é para mim, socialismo é a razão no comando hoje. Não é a abolição da propriedade privada. Porque a abolição da propriedade privada é uma forma histórica muito distante. Entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com a... Socialismo é o poder político nas mãos da classe trabalhadora. E aí a abolição da propriedade privada é um longo processo histórico, inegável também. Não dá para tomar o poder hoje no Brasil, por exemplo, tomamos o poder em 2023, daqui a 10 anos acabou toda a propriedade privada dos meios de produção? É possível que não. É possível que não. Sabe? Tem várias variáveis que a gente possa pensar. Só que, inclusive na China tem um debate sobre isso. Tem alguns teóricos marxistas chineses que aboliram a meta do fim da propriedade privada. Outros teóricos marxistas chineses dizem assim, ó, isso é um absurdo. O marxismo, sim, defende a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Aí faz um debate. Nessa época histórica, no período de reformas em abertura, não dá para abolir agora, mas essa continua sendo a nossa meta histórica. Percebe? Então, veja, de fato, tomou o poder hoje, as transformações no sentido pós-capitalistas não vão ser processadas automaticamente, mas o critério de socialismo é o controle do poder político. Né? E é o famoso debate de Lenin na NEP. Quando Lenin defende as medidas da NEP, né, da nova política econômica, que reintroduz relações de mercado, que faz concessões de algumas fábricas para a administração do capital privado, o debate de Lenin isso é um aspecto de regressão em alguns elementos de mercantilização da vida, isso vai fortalecer alguns setores da burguesia, mas a partir dessa realidade, o poder político continua nas mãos dos trabalhadores, continua um Estado revolucionário, um Estado socialista, e aí a gente vai permitir algumas concessões econômicas à burguesia, mas sem fazer com que se transforme em poder político ideológico. A Helene faz todo o debate de o porquê. Aquelas concessões econômicas não vão virar necessariamente capacidade da burguesia disputar novamente o poder político do Estado, né? Porque não vai mudar o caráter soviético da República Socialista, que foi fundada com a Revolução de 1917. Então, não é a razão no comando. Inclusive, isso é um idealismo quase que kantiano. Não é kantiano porque seria até vulgar com Kant falar isso, mas isso é quase que um idealismo, Elias. Falar, o socialismo é a razão no comando. Não, o socialismo é poder político nas mãos da classe trabalhadora a partir de suas organizações e instrumentos de democracia direta e representativa. Com a cara da criança como ela se apresenta hoje. É duro falar isso daí. Outra coisa, Elias, que vai acabar o racismo, que vai acabar a discriminação. Não, exatamente isso. Exatamente isso, ou seja, então tem que trabalhar com a cara da criança como ela se apresenta hoje. Para mim, a cara da criança é que ela se apresenta hoje. É uma nova economia de projetamento, capaz de planificar a destruição criativa jupiteriana. Aliás, já demonstrou para a presidenta Dilma que eu estou pensando ainda, ou seja, na primeira questão dela, ou seja, nós descobrimos duas regularidades dessa nova economia de projetamento. Uma delas é a superação da incerteza keynesiana. A outra é a planificação da destruição criativa jupiteriana, que permite a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano, ao mesmo tempo que faz catch-up tecnológico. Né? Eu acho que esses são dois pontos que nós vamos desenvolver no próximo livro. Então, a primeira questão é isso. A gente não pensa mais em socialismo no seu país, e sim no metamodo de produção condicionando as experiências socialistas existentes. E a segunda questão, o século XX ensinou muita gente. A presidenta Dilma foi presa, ela passou 3 anos sendo torturada por acreditar em algo que não aconteceu. Ou seja, não aconteceu revolução no terceiro mundo, e nem agora que vai voltar a acontecer. O que vai acontecer é um processo em que a China vai se transformando, vamos dizer assim, em algo gravitacional, ou seja, o mundo vai passar a gravitacionar em torno dela, e a influência chinesa deve levar o mundo via planificação do comércio exterior. Veja bem, presidente, mais uma elaboração que a gente está levantando. A planificação do comércio exterior pela China, ela vai ser um elemento decisivo, vamos dizer assim, ao surgimento de novas formações econômicas e sociais de orientação socialista na periferia. Nós vemos metade da África hoje sendo sob influência chinesa, e alguns desses países já se dizendo socialistas. As experiências socialistas atuais, como Cuba, por exemplo, as que tentam avançar o socialismo. Veja, Elias diz que a revolução
não aconteceu no século XX, nem vai acontecer agora. E a China, o mundo gravitacionando em torno dela, vai induzir a formação de experiências socialistas via comércio exterior e dar como exemplo prático da sua tese. Segundo ele, vários países de África, não dá para saber quais, se declaram socialistas por causa da influência chinesa. Está dizendo abertamente. Percebe? E aí, veja, gente. Isso é um absurdo porque a China nem defende isso. A China é explícita, inclusive, e aí isso é contraditório por parte do Elias, porque Elias já falou várias vezes, você pode ir no Twitter dele, você pode ir nas redes sociais, ver as entrevistas dele, pode ver os vídeos dele na Maurício Grabois. Elias falou várias vezes que a China não interfere no projeto interno de cada país e que ela se adapta ao projeto ali vigente, o que em boa parte é verdade. Então, por exemplo, se as relações de classe no Brasil, a configuração do poder político dominado pela burguesia fizer com que o Brasil passe os próximos 50 anos exportando carne de vaca e soja para a China e comprando produtos industrializados, assim vai ser. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil há muitos anos. Isso não mudou nada na política brasileira. Assim como em África, a China não está trazendo socialismo para canto nenhum. A China não tem intenção nenhuma, atenção, nenhuma, de difundir o socialismo no mundo. A gente pode fazer um debate que a política externa chinesa com o governo Xi Jinping mudou e a China tem um padrão mais assertivo no sentido de remodelar as instituições de governança global do imperialismo e defender modelos de desenvolvimento alternativos ao que está colocado ali no consenso de Washington, com outra prática de transferências tecnológicas, de crédito, de financiamento. Por exemplo, a China, quando faz um empréstimo para um país, ela não exige que esse país faça uma contra-reforma trabalhista, uma contra-reforma da Previdência, uma contra-reforma administrativa, saia privatizando tudo, corte gastos, pratique austeridade, como é o caso do FMI e do Banco Mundial. Isso é uma dinâmica de relacionamento internacional diferente do que é praticado pelas instituições de Bretton Woods, né, montadas ali no pós-Segunda Guerra. Isso é verdade, isso é incontestável, mas disso não vai ser socialismo em canto nenhum. Percebe? É isso. Eu vou só deixar rodar mais um pouquinho para explicar algumas coisas para vocês, para ninguém correr o risco de ninguém dizer mas distorceu a fala de Elias, não deixou ele terminar a resposta e tal. Como Venezuela ou Bolívia, são amplamente condicionados pela existência da China. E isso é resultado de um modo de produção que entra de fora para dentro, né? Ou seja, a partir da planificação do comércio externo. Para a senhora ver, presidente, o grau de viagem que minha cabeça se envolve, né? Ou seja, a planificação do comércio exterior que dos chineses acabam que condicionando a existência de uma alternativa ao capitalismo no âmbito mundial. Agora, juntar nós fazemos uma revolução e tal, acho que isso não vai acontecer tão cedo, ou seja, não existem essas condições ainda, né? Jabu, por aqui. Fala. Política. Não existe condições ainda, não fala como é que vai ter, e pessoal, não vai acontecer. E aí, veja, não tem rigor teórico aqui, viu? É muito mais uma posição subjetiva política do que uma posição... Não, tudo bem, ninguém acha que a revolução vai acontecer amanhã. Mas por que não vai acontecer tão cedo? O que é que a gente faz? E aqui tem uma constatação, e a partir dessa constatação uma aposta de estratégia política. Né? E aí, veja... De exportação e investimento direto externo. Exatamente isso. O Rangel dizia isso, basicamente. O Rangel ele via com muita clarividência o seguinte: o Brasil, o próximo passo do Brasil, que aliás foi o que a senhora fez e o presidente Lula fizeram, né? Porque o Lula conheceu o Rangel pessoalmente, em 89, é uma história que posso te contar depois disso, quando a senhora quiser. O Brasil vai caminhar para o socialismo na medida em que nós aumentemos as nossas relações comerciais com o sul global e com o mundo socialista. O Rangel colocava isso como condição sine qua non, né? O Rangel colocava. Porque assim como o capitalismo entrou de fora para dentro, o socialismo também vai entrar de fora para dentro, na cabeça do Rangel. Eu acho que a mesma coisa hoje acontece. É evidente que na América Latina o curto-prazismo acaba que não nos permitindo pensar nesses termos mais estratégicos. Mas no caso brasileiro, presidente, o que eu acho é que nós temos que preparar o nosso território para dois movimentos. Tá? Eu queria deixar público isso aqui porque não tenho a oportunidade de falar com pessoas importantes como tenho agora com a senhora, né? A primeira delas é preparar o nosso... Primeira delas, o Brasil tem que reconstruir todo o setor produtivo que foi destruído pela Operação Lava Jato. E essa construção desse setor produtivo vai ter que ser via Estado. Ou seja, a partir dessa construção via Estado,
Vai ter que surgir grandes conglomerados público-privados para tocar grandes empreendimentos nas grandes cidades brasileiras. E para isso você vai ter que ter um sistema financeiro para criar moeda para isso. Isso significa expandir o metrô de São Paulo e do Rio e levar metrô para mais 30 cidades do mundo, no Brasil. A partir desse novo setor que foi destruído pela Operação Lava Jato e a formação de grandes conglomerados público-privados, que juridicamente, Silvio, seria o quê? Concessões de empresas públicas do Estado para empresas públicas, porque elas podem ir ao mercado de valores. Essa é uma questão que eu trago para o debate no campo da esquerda. E outra é preparar o território brasileiro para receber 300, 400 bilhões de dólares de investimento chinês, que é algo que a senhora começou a construir no seu governo, que, na minha opinião, foi a causa do golpe, foi quando a senhora fechou um grande negócio de 150 bilhões de dólares de investimento dos chineses aqui no Brasil. Porque esses investimentos iriam mudar a cara do Brasil. Por quê? Porque isso ia permitir um precoce processo de reindustrialização, porque poderia trazer, como está acontecendo com o Irã, transferência de tecnologia, não é? Ou seja, acho que são esses dois movimentos, porque o Brasil não planeja sua economia a partir de tendência que nós criamos. O Brasil construiu o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80 a partir de substituição de importações que o JK fez na década de 50 com pequenas empresas metal-mecânicas. E hoje nós temos que planejar nossa economia a partir dessa tendência dada da China de exportação de valores de uso. Ou seja, eu me ressinto muito, presidente, de não ver a esquerda discutindo nesse nível, vamos dizer assim, o futuro do país. Nós estamos discutindo quais são as novas regras fiscais em um provável governo progressista. Exatamente. Ou seja, isso me desencanta muito. Eu me coloco à disposição do Brasil e da sociedade brasileira para discutir o futuro do Brasil nesses temas que eu estou colocando aqui com vocês aqui. Então vamos lá, gente. Primeiro assim, né? Comparar o debate que o Rangel fazia sobre socialismo a partir do comércio exterior com o campo socialista com o que a China faz hoje não faz sentido, porque assim, as relações que o campo socialista estabelecia, as relações econômicas, políticas, ideológicas, a própria relação com o mundo capitalista é muito diferente do que a China faz hoje. O próprio Elias, inclusive, sabe disso, quando ele fala que a China é uma experiência socialista, uma economia do projetamento voltada para o mercado. Então, assim, não tem sentido de comparação. Em seguida, o Elias fala, mais uma vez, negando a dimensão da centralidade do poder político, que o acordo que o governo Dilma fechou com a China iria mudar a cara do país, iria fazer uma reindustrialização, iria transformar e tudo, dando a entender de novo que via acordo com a China dava para reindustrializar o país sem mexer no poder político. Dava para reindustrializar o Brasil sem, no mínimo, uma grande transformação no bloco no poder. E aí, quando essa live foi ao ar, muita gente pegou esse trecho da fala do Elias e questionou ele diretamente. Aí Elias falou, não, talvez eu tenha me expressado mal, não sei o que e tal, mas vamos pro livro do Elias. Vamos ver o que Elias diz no livro. Veja. Na página 103, o Elias diz diretamente o seguinte: apesar de algumas ambiguidades, Marx parecia acreditar que o comunismo era uma meta do mundo real que deveria ser perseguida no tempo histórico em ações políticas e fortalecimento institucional, após um período de transição socialista. Esse estado de coisas em que a produção de trocas de mercadorias seria substituídas se caracteriza pelo desaparecimento da escassez. As necessidades e contribuições individuais para a sociedade seriam reguladas pelo princípio de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. E aí, veja, ele cita a crítica ao programa de Gotha só na frase, né? Mas isso aqui é uma caricatura da posição de Marx, mas tudo bem. Aí continua Elias e Alberto. Em nossa opinião, produto do benefício da retrospectiva, após mais de um século de experiência histórica, isso foi um erro, possivelmente devido à formação de Marx como um jovem idealista hegeliano e a tensão entre Marx, cientista social, e Marx, militante político. Outra frase absurda, que também não tem uma nota de rodapé, não tem nenhum desenvolvimento, não tem nada. É tipo assim, Marx errou porque ele tinha uma tensão entre ser militante e ser cientista, como se o militante não tivesse rigor teórico e como se o teórico, ou cientista social, que é também problemático, não tivesse necessariamente compromisso político, mas tudo bem. Aí chega ele no ponto central. O comunismo deve ser considerado um estado utópico significativo e desejável, estado utópico, viu, gente? Do qual as sociedades do mundo real
podem aproximar-se por um processo histórico muito longo, graças ao progresso técnico e à progressiva transferência de recursos para o setor improdutivo. O que Elias e Alberto estão chamando aqui, setor improdutivo, é aquele setor da economia ligado ao cuidado, ao bem-estar, à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, atendimento aos mais velhos, enfim, bem-estar de maneira geral. Este último permite canalizar recursos para a provisão de bens e serviços não mercantilizados e não mercadológicos, com base no princípio da universalidade, do quase igualitarismo e da necessidade. Aí, nessa frase, quando Elias e Alberto falam do igualitarismo, eles puxam a nota de rodapé 5, e escrevem: a igualdade material é impossível, dada as diferentes necessidades. Essa frase é um absurdo, gente. Também é isso, assim, ó. A igualdade material é um absurdo, das diferentes necessidades. Acabou, não tem mais explicação nenhuma. Paralelamente, durante esse processo, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de necessidades históricas diminui, assim como a razão de ser do próprio trabalho. O advento do comunismo representaria para a humanidade uma passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade, como outros estados utópicos em que uma ou outras formas de solidariedade, como santidade, ausência de dor, amor e vida eterna, além de liberdade, seriam perfeitas e universalmente alcançáveis. Sabe? O comunismo não deve ser visto pelos materialistas e cientistas sociais como um estado social que deve ser alcançado em sua totalidade, mas sim como um ideal que pode guiar as ações políticas, econômicas e sociais com o intuito de melhorar o bem-estar das pessoas. Deixa eu repetir isso aqui. O comunismo não deve ser visto pelos materialistas e cientistas sociais como um estado que deve ser alcançado em sua totalidade, mas sim como um ideal que pode guiar as ações políticas, econômicas, sociais, com o intuito de melhorar o bem-estar das pessoas. Então, Elias está dizendo que o comunismo não é um projeto, o comunismo é um ideal ético. Tem um vídeo no meu canal, eu debatendo a concepção do socialismo do Guilherme Boulos. Bota aí na tela, Maxwell. Que o Boulos faz a mesma coisa, só que com socialismo. Socialismo é um dever ético, é um bem-estar, é uma solidariedade, é um espírito coletivo e tal. Não é, para o Boulos, o socialismo, e para o Elias Jabbour, o comunismo, um modo de produção concreto a ser buscado. E aí, veja, gente, se eu for conversar com o Elias, eu já fiz isso, já debati várias vezes com ele, que eu concordo com o Elias de que se faz críticas equivocadas, que a revolução aconteceu hoje, daqui a 10 anos ainda tem divisão social do trabalho, a revolução traída. Veja, isso está errado. Está errado. Agora, disso dizer que o comunismo enquanto projeto político não existe, é só um ideal ético, meio que um horizonte para guiar as ações, isso está equivocado desde a perspectiva marxista. Isso, inclusive, é uma visão comunista, mas é uma visão comunista que não é marxista, percebe? Aí continua. A tarefa é certamente viável e vale a pena persegui-la. Na verdade, muitas sociedades existentes, mesmo capitalistas, estão muito mais próximas em termos práticos do ideal comunista do que poderiam ter sonhado muitos revolucionários da época de Lenin. Pensamos, por exemplo, na possibilidade de erradicação da fome e do analfabetismo em muitas partes do mundo e na duplicação virtual da expectativa de vida com relativamente pouca correlação com a classe social da maior parte do Ocidente, como também em países muito pobres como Cuba ou Costa Rica. Veja, o Elias aproxima aqui o ideal comunista do estado de bem-estar social. Erradicação da fome e do analfabetismo, crescimento da expectativa de vida no Ocidente, no estado de bem-estar social, no centro do capitalismo. E aí não vou nem fazer o debate que está ligado ao colonialismo, ao neocolonialismo, à pilhagem imperialista, não quero nem dar esse debate. O debate é que aqui o comunismo está equalizado com um estado de bem-estar social. E aí continua na página seguinte, na 105, aí Elias fala basicamente o mesmo que ele falou na live, que é como corolário, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, gente, meu Deus do céu, dessa perspectiva estratégica, a perspectiva determinista de uma fase de transição relativamente breve deve ser superada, tanto no que diz respeito ao socialismo como ao comunismo. Veja, eu acho também que a gente não deve pensar a transição socialista como algo breve que vai se realizar em 2, 3 anos de um dia para a noite, não. Só que isso é uma coisa, disso tirar a conclusão, não precisa mais de revolução, não precisa mais de conquista do poder político, que o comunismo é só um ideal utópico, eticamente,
para guiar os horizontes da prática política, já é outra coisa bem diferente, né? Até agora, as experiências de orientação socialistas mais importantes e radicais originaram-se principalmente de revoluções violentas. Veja, a classificação de uma revolução como violenta já é uma característica social-democrata. E tenta colocar o adjetivo violento como elemento central para negar a violência e falar de uma transição pacífica via institucionalidade ao socialismo. Quando, na verdade, e Elias sabe disso, o Alberto Gabriel eu conheço menos, mas o Elias sabe, que o processo violento nas revoluções socialistas se deu por causa da contra-revolução burguesa, porque os caras não aceitam o poder sem lutar, né? Mas tudo bem. Esse não tem necessariamente de ser o caso no futuro, uma vez que a correlação global de forças sob o metamodo de produção mudou com a presença relativamente estável da China. Porém, desde a época de Lenin está claro que mesmo depois de uma revolução, uma transição rápida e sustentável em direção ao socialismo é tarefa difícil de se realizar. A reforma profunda e interminável do socialismo de estilo soviético na maioria dos países onde não houve uma contra-revolução capitalista parece mostrar que o desenvolvimento orientado para o socialismo é um processo bastante longo e não a transição rápida e simples, ou melhor dizendo, uma transição simples e rápida. Então veja, o Elias, ele mistura duas ordens de coisas aqui. Há um debate sobre rever a teoria da temporalidade da transição socialista. Realmente, as expectativas do século XX eram transições rápidas, inclusive no mundo inteiro, que a gente tomou um poder em janeiro, em dezembro já superou todas as relações capitalistas. Isso é irreal, perfeito. Agora o Elias fala aqui diretamente, que dá para... Isso não necessariamente tem que ser o caso no futuro, uma vez que a correlação global de forças sobre o metamodo de produção mudou com a presença relativamente estável da China. Ou seja, no futuro, para instalar o socialismo, a gente não precisa necessariamente do que Elias chamou de uma revolução violenta. Então dá para criar o socialismo sem tomar o poder. Dá, gente? Não dá, né? Então veja, o livro do Elias... do Elias e do Alberto, tem muitos méritos. Por exemplo, foi o melhor debate que eu vi em português sobre a SASAC e sobre como a China controla seus ativos públicos, sobre como se coordena, sob o comando do Estado chinês, do Partido Comunista, a gestão das empresas públicas chinesas. De longe, esse livro para mim foi o melhor nesse debate. Mas de longe, eu nunca vi um debate tão bom em português. Claro que pode ter uma literatura melhor em inglês, que eu não conheça. Assim como o debate que o Elias e o Alberto fazem sobre a criação do mercado na China é também muito bom. Não foi o melhor que eu já tive contato, mas é também muito bom. Agora, o Elias defende, enquanto posição política, que a existência da China, o papel da China no mundo, o papel da China no comércio exterior, o papel dos investimentos chineses da nova Rota da Seda, a capacidade chinesa de financiar grandes projetos, grandes obras a partir de suas empresas públicas e a forma como a China estabelece as parcerias econômicas pode ser um caminho para a criação do socialismo sem revolução. Eu acho isso um absurdo, eu vou criticar isso no meu texto, eu acho que essa posição não é marxista, acho que essa posição, inclusive, não sustenta nos próprios dados empíricos da coisa, sabe? Não sustenta, inclusive, à luz da história, não sustenta na própria posição que a China tem na sua política externa, o que é que a China quer na sua relação com o mundo, sabe? E não sustenta à luz de uma teoria marxista do poder político. Eu acho que não tem problema nenhum dizer isso. Inclusive, é importante que você, como eu já disse, você pode achar o Elias um bom teórico, você pode ler e estudar as contribuições dele sobre China e sobre outras temáticas e discordar disso. E dizer assim, ó, aqui Elias está errado. E está uma perspectiva marxista, sabe? Então, é basicamente isso. É uma posição equivocada, é uma posição ruim, é uma posição que desconsidera um básico de um axioma marxista, que é a transição ao socialismo começa com a conquista do poder político. Porque só com a alavanca do poder na mão a classe trabalhadora consegue operar as transformações econômicas, sociais, familiares, institucionais, culturais, no sentido de sair de uma sociedade baseada na exploração e na opressão e começar a criar uma sociedade socialista, né, que vai estruturar um outro modo de produção, um modo de produção comunista. Como diria nosso amigo Lenin, fora do poder político tudo é ilusão. Não existe como sustentar
na base do marxismo revolucionário de Marx, de Engels, de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Mao Zedong, de Amilcar Cabral, de Stalin, de Trotsky, de todo Fidel Castro, de Che Guevara, de todo mundo que você quiser, que dá para construir o socialismo sem conquistar o poder político. E veja, o debate não é nem um debate de um socialismo democrático, não, a gente vai ganhar a eleição e a gente vai transformar radicalmente o poder político por dentro das instituições. O debate não é nem esse, o debate é que dá para criar a introdução aos poucos de elementos socialistas via parceria estratégica com a China, sem nem sequer se fazer, entre aspas, uma revolução democrática, uma transformação institucional radical do Estado, desde dentro das instituições e de fora. Então é um debate aquém do socialismo democrático, é um debate aquém do debate, por exemplo, do Nikos Poulantzas, no livro O Estado, o Poder e o Socialismo, um debate aquém do que defendia o Salvador Allende no Chile. E veja, isso está equivocado. E a gente tem que ter maturidade, né, gente, para fazer o debate político, o debate teórico, o debate sério a respeito de dizer, ó, bicho, isso está errado. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa debater, refletir, e debater não significa ataque, não significa negar eventuais contribuições, não significa nada disso. Significa dizer, ó, isso aqui está errado. E aí vamos para o debate. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.